Oi, pessoal! Oi, mulheres magnas! Eu sou muito feliz que eu vou fazer essa aula sobre manifestação do amor do eu passado ao eu do futuro. Bom, era pra ser só um stories, mas eu não consegui falar no tempo lá dos stories e eu achei melhor fazer uma aula completa pra vocês, tá bom? Bom, essa aula vai ser sobre como parar de viver aqueles padrões antigos, sabe? Ficar repetindo o mesmo ciclo parece um inferno, sabe? Que o povo diz que é o inferno. Ele nada mais é do que você ficar repetindo o mesmo ciclo, o mesmo dia. E aí, então você tem essa sensação. E aí você não quer nem mais se envolver com as pessoas porque você sabe que vai terminar igual, não é? Ou você já suspeita qualquer detalhinho, já fica uma vigilância que nem uma perseguidora, tipo, vigiando, esperando pra pegar no pulo, só pra falar assim, eu sabia que ele ia me trair. Não, você fica vigiando só pra, parece ter a graça de falar assim, tá vendo? Eu sabia que não era confiável. Tá vendo? Eu sabia que ele tava conversando com outras mulheres. Entendeu? Então toma muito cuidado com essa vontade de provar que a gente tá certo, tá? Não precisamos provar que estamos certas em coisas ruins, tá bom, meus amores? Enfim, uma introdução totalmente aleatória, mas vamos lá. Eu perguntei nos meus stories se vocês acreditavam em manifestação, em manifestar um relacionamento ideal, manifestar uma pessoa específica, e muitos falaram que não conhecia sobre, não sabia. Então eu decidi trazer aqui para vocês, tá? E eu vou explicar que isso não é mágica e não é enganação. E eu vou explicar que é muito mais do que a lei da atração, entendeu? Eu vou te mostrar por que essa personalidade está criando o seu futuro. Por que você vive sempre as mesmas crenças, tá? Bom, o seu modelo de realidade, ele é criado pela forma que você pensa, sente e age todos os dias, e isso forma a sua personalidade, ou melhor, sua identidade. Então, se você realmente busca um resultado novo no amor, mas você mantém o mesmo padrão interno, você vai acabar vivendo as mesmas histórias, porque você não muda. Se você continua fazendo as mesmas coisas, como que você espera uma realidade diferente? Entendeu? Bom, eu vou estar explicando que o seu cérebro ele tá viciado no sofrimento, tá bom? Infelizmente, não posso fazer nada. Ah, isso é verdade. Preciso falar um negócio. O que eu tô te dizendo aqui é que você cria sua realidade. Ou isso vai te libertar ou vai te assustar, tá? Então eu tô literalmente falando assim: você tá criando sua realidade atual. Você vai ter três opções. A primeira, você vai ignorar o que eu tô falando, vai achar que é maluquice e vai me ignorar. Tá bom? Você vai continuar criando sua realidade do mesmo jeito, você prestando atenção em mim ou não. Eu tô tentando te mostrar que você pode viver o melhor da sua vida. Você pode mudar sua vida financeira, sua vida no amor. Eu mudei a minha, então eu tô te falando, eu tô gravando essa aula para que você realmente entenda que você não precisa viver destinada a viver as mesmas dores, os mesmos sentimentos, as mesmas frustrações, o mesmo tipo de pessoa, a mesma vida comum. Não, você pode ir muito mais além, tá? Mas você precisa confiar em mim, tá? A segunda opção é você ficar brava comigo. Falar, então você tá querendo dizer que eu criei tudo de ruim que eu passei na minha vida? Não é isso que eu estou dizendo. E além de que não fui eu que inventei isso. Não fui eu que escolhi que nós criamos nossa realidade. Viemos assim, já viemos assim de fábrica, tá? Não me culpe. Eu não tenho culpa que a gente criou nossa realidade. Mas eu preferi, ao invés de olhar por um negócio de vítima, de ai, as pessoas me trataram muito mal, eu sofri muito, esse lugar de coitadolândia, de terceirizando a culpa é do fulano que minha vida tá ruim, a culpa é do fulano que me tratou mal. Eu parei de olhar por esse lado da coitadolândia, de ai, minha vida nada dá certo, porque eu não tenho oportunidades. Eu parei de olhar por esse lado e passei a olhar, não, eu queria uma realidade, eu vou assumir meu poder, eu vou fazer com que eu consiga viver o relacionamento ideal, nem se eu tenha que virar Megan Fox, mudar minha identidade, renovar minhas crenças. O que a Ana falar, eu vou fazer, porque eu quero viver aquilo. Ela tá me falando que eu crio minha realidade, eu vou ouvir o que ela tem para falar, porque olha que coisa incrível, você cria sua realidade. Você não precisa viver ao acaso de circunstâncias. Ai, Ana, você tá querendo dizer que eu crio minha realidade, então agora que eu sei disso, eu nunca mais vou viver coisas ruins? Não.
A gente tá aqui nesse mundo para viver o que a gente tem que viver. Mas, quando você sabe que você cria a sua realidade, você pode ressignificar algum acontecimento, você pode manifestar algo 1000 vezes melhor, entendeu? Você não vai reagir como vítima, você não vai ficar na coitadolândia chorando, porque você sabe que você cria a sua realidade, basta você fazer os protocolos, o que eu ensino. Se você estiver assistindo pelo YouTube, aqui tem outros vídeos, então você sabe que você pode muito mais do que isso. Então, por mais que a sua identidade antiga ainda está te trazendo os mesmos problemas, não vai te abalar, porque você sabe que seu destino é outro, que sua vida é muito mais incrível do que tudo isso, entendeu? Bom, e tem a terceira pessoa, que são as mulheres mais espertas, que vão ouvir o que eu tenho pra falar com a mente aberta, vão realmente prestar atenção e agir com base no que ela aprendeu hoje, entendeu? E ela vai parar de ficar jogando a culpa no externo e começar a se autorresponsabilizar pela vida que ela tem, tá? Por exemplo, quem que você escolhe para se relacionar, entendeu? Como que você reage, o que você faz quando está gostando de alguém, se você esquece de você, entendeu? O quanto você investe em você, tudo isso são coisas que dá para você controlar. Então, ao invés de ficar tentando culpar o outro e se achar vítima das circunstâncias, por que a gente não tenta se importar com o que a gente consegue controlar? A única coisa que a gente consegue controlar é o que a gente pensa, o que a gente age, o que a gente acredita e o que a gente consome. Tipo, quais conteúdos que a gente consome. Entendeu? Então, a gente sempre vai viver numa eterna ansiedade quando o problema é externo, quando o problema é fora. Mas se a gente entende que só mudando internamente nossa programação interna, tendo controle de nós mesmos, já é o suficiente para mudar tudo que está em volta, por que não levar em consideração e a partir desse princípio realmente buscar mudar de identidade, entendeu? Vamos combinar? Só não se sente no lugar de vítima, na coitadolândia, gente, porque vocês se colocam numa posição muito inferior a qualquer outra pessoa. Uma vítima, ela não reage, ela não sai daquele lugar da coitadolândia, ela não tem poder, ela não tem controle. Então ela nunca vai ser grande, porque ela sempre vai estar sendo vítima de circunstâncias e de coisas. Mas você é uma mulher magna. Você nasceu para ser grande, você nasceu para se assumir o seu próprio poder. Então, realmente presta atenção aqui no que eu estou falando. Enfim, o seu cérebro, ele é acostumado, ele está viciado nas suas histórias tristes, no que você está vivendo de ruim, infelizmente, tá? Porque você pode até falar pra você acreditar que você quer um amor mais leve, mais tranquilo. Só que o seu corpo tá viciado naquela ansiedade, naquela carência, na hipervigilância com o normal, como normal. Então ele quer isso, então ele quer que você fique vigilando, ele quer que você fique, às vezes, até se humilhando, sabe? Correndo atrás, porque ele quer sentir esse mesmo estado. Porque ele agiu assim por tanto tempo e você está vivo até hoje, então ele se sente seguro. Então ele pensa, se ela agir diferente, logo estaremos correndo perigo, entendeu? Eu preciso dessas emoções aqui porque eu sei que eu estou seguro. Então, às vezes, um amor leve para você é desconfortável, não é seguro, você vai estar incomodado, porque o seu corpo, o seu cérebro não está acostumado com isso e ele não acha isso certo, ele acha que é um perigo você estar no amor saudável, entendeu? 2. O sinal magnético. Você não manifesta apenas com pensamento, tá? Você também manifesta com a emoção que você printa, sabe? No universo. Você marca no universo, tá? Essa emoção, ela manda uma frequência e ela atrai para a sua vida mais experiências parecidas com essa frequência que você está vibrando, certo? Eu falo mais disso no método Magna, enfim. E essas emoções do passado ficou recriando o passado, só que no futuro, entendeu? Porque quando tem uma emoção, é o jeito que mais grava no subconsciente, entendeu? Vai muito rápido pro subconsciente quando tem uma emoção ali, porque o subconsciente entende que aquilo é importante. Então, se cada vez você tá tendo emoções ruins, de ansiedade, de frustração, como que o seu subconsciente está recheado do quê, entendeu? O que ele tá acostumado a viver?
Então você acaba vivendo esse loop infinito que vai você mantendo o mesmo padrão. Então você fica validando as suas crenças, você não quebra o padrão. Então primeiro tem um gatilho, né? Não, primeiro você nasceu. Vamos voltar um pouquinho. Primeiro você nasceu e aí contaram coisas sobre você e contaram coisas sobre o amor e sobre relacionamentos. E você viu muitos relacionamentos à volta de você, como eram construídos e como devia se agir. Então você já tem uma narrativa construída sobre você e sobre o que você acredita ser relacionamentos. Então, com base nessa narrativa que você já tem construída desde a infância, tá? Todos nós temos percepções, enfim, crenças, muitas vezes crenças gerais, né, do senso comum, elas entram no nosso inconsciente coletivo, né? Então, já com essas narrativas, mesmo você não tendo vivendo algum outro relacionamento, mas você já tem uma história que você se conta sobre relacionamentos. Então acontece o gatilho. Aí acontece um sumiço, uma mensagem curta, e esse gatilho faz você gerar uma química no seu corpo, tá? Libera, enfim, neurotransmissores, libera hormônios, enfim, libera tudo. Realmente faz uma química aí e você entra num estado de alerta, de ansiedade, de medo, tá? E essa ansiedade, alerta, ansiedade, medo, vibra lá embaixo, tá? Super vibração baixa. Você tem essa química no corpo, né? Que libera esse alerta, essa ansiedade, esse medo. Isso já é uma emoção que você já tá mandando pro subconsciente. Aí, 3, o corpo vira a mente, né? Então, você começa... Aqui, cortou aqui, mas tá escrito assim... Que você começa a justificar motivos para agir, para saciar o seu desejo do cérebro de resolver aquilo, de sair do estado de alerta, do estado de ansiedade, do estado de medo. Então, ele começa a justificar tem que agir para parar com essa ansiedade, você tem que agir para... Você precisa saber como que ele tá pensando, você tem que agir. Então, você faz o 4, que é a ação automática, você vai lá cobrar, você vai lá aceitar o mínimo para continuar com ele. Então, o 5 faz com que você tenha a mesma frustração e a mesma confirmação e logo o mesmo resultado. Então, você confirma aquela crença que você pensou. Viu? Comigo é sempre assim. Viu? Eu tenho um azar. Viu? Eu tenho dedo podre. Viu? Homens sempre são ruins. Então, você cria esse ciclo da identidade. A Ana como quebra? Reprogramando seu subconsciente, entendeu? Mudando a sua identidade lá do subconsciente. Então, essa mudança exige intenção, energia e repetição. Primeiro, você manda uma intenção clara, tá? Você define exatamente o que você quer viver na sua mente. Quem você quer ser, quais são os comportamentos, qual relacionamento que você quer ter, quais os valores dessa pessoa, como essa pessoa te trata. Enfim, clareza é a base para você mandar a intenção certa. 2, emoção elevada, tá? Então, você vai começar a se sentir com uma outra energia, tá? A da sua eu do futuro. Uma pessoa que é amada não vive em constante ansiedade, tá? Ela sente gratidão, segurança, amor. Então, essa emoção vai atrair mais experiências que são similares, né? Que causam essa reação. E a 3 é a repetição constante. Então, o subconsciente ele só muda quando você fica repetindo. Então, você tem que praticar nova identidade, fingir até ser. Você tem que mudar seus pensamentos, suas crenças, enfim. E, principalmente, a sua rotina, né? Suas atitudes. Bom, meninas, essa foi um pouquinho de uma breve explicação. Gente, isso aqui é 1% do iceberg, que é como que você constrói a vida dos seus sonhos e como que você vive o relacionamento ideal. Foi realmente uma aula que eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que um pouquinho do que eu falei aqui liberte vocês, sabe? E faça vocês pensar diferente e ter a autorresponsabilidade, tomar cuidado com o que vocês falam pra si, tá? Contem histórias sempre positivas e boas sobre vocês, sobre relacionamentos, sobre os homens. E outra coisa, se vocês quiserem estudar mais sobre isso, eu criei um protocolo quântico, tá? A gente usa a física quântica, o poder do subconsciente e também uma lei que chama a lei da suposição, que eu sinto que ela manifesta muito mais rápido do que a lei da atração. Que basicamente é que suas crenças moldam a sua realidade, tá? Enfim, eu explico muito mais aqui embaixo, vou deixar diagnóstico de magnetismo para vocês fazerem e também embaixo esse protocolo tem ações práticas para você reprogramar seu subconsciente, para você conseguir sustentar a identidade de quem já é magnética, de quem já vive um relacionamento com aquela pessoa especial. Tem alguns hacks quânticos, tá? Algumas coisinhas assim,
uns segredos ocultos que eu separei pra vocês, que fazem você acelerar muito sua manifestação, tá? Ai, Ana, mas dá pra manifestar qualquer pessoa? Sim, dá pra manifestar qualquer pessoa. Lá eu te explico o motivo, mas basicamente é porque na lei da suposição é ligado com a física quântica e lá se acredita que existem múltiplas realidades. Então, a partir do momento que você se alinha com a identidade que vive aquela realidade onde você está com a pessoa específica, independente de quem ela seja, logo você se tornando essa pessoa, logo você vive naquela realidade. Então, sim, é possível manifestar qualquer pessoa, porque você não está mudando o outro, você está se mudando para uma realidade aonde você já tem aquilo, tá? Então é só uma questão interna, é sobre um direcionamento mental da onde você quer estar habitando, né? Com a sua consciência. Enfim, gente, é muito legal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui, aí vocês fazem o seu diagnóstico do magnetismo, vou deixar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado e eu tenha ajudado vocês.